Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Brasil e Império, mais especificamente a oitava, onde introduziremos o tema que seguirá ao longo das próximas aulas do Segundo Reinado. Uma pequena análise da imagem de capa. Nessa pequena caricatura, Dom Pedro no eixo central do carrossel, girado pela velha diplomacia, como é dito aqui na descrição, segura os cavalos que representam os partidos conservador e liberal. Isso meio que vai dar a tônica de uma boa parte desse período, onde o primeiro conflito, o primeiro, digamos assim, pepino com que Dom Pedro II terá que lidar, será justamente essa disputa pelo poder entre as alas conservadora e liberal. Então vamos lá, O período regencial, apesar de curto, foi conturbado ao agravar diversas tensões no território nacional. Internamente, há um embate entre os liberais e regressistas ou restauradores. Tudo isso vai combinar no tal do golpe da maioridade, coisas que a gente já viu na aula anterior com o professor Mateus, mas acredito que vale a pena recapitular. Então vamos lá, o fim do período regencial, já para a gente não incorrer muito na repetição, foi resultado da disputa política entre os liberais e os conservadores. Os liberais, insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, por sua vez um conservador, vão reagir defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara, vulgo Pedro II. Os liberais vão conseguir conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e vão conseguir realizar o golpe da maioridade em 1840. Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada, tornando-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. E esse ato que inicia o Segundo Reinado acaba deixando também os liberais satisfeitos por duas razões. A primeira, retirar o poder das mãos dos conservadores. Segunda, eles também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais que aconteciam no país. Isso vai acontecer por um breve momento, entretanto, não por muito tempo, como a gente vai ver. Vamos lá. Com o retorno do imperador ao trono, a figura do imperador nesse caso, a gente tem também um retorno do poder moderador em toda a sua capacidade. Afinal, a gente está falando de um Estado monárquico, absolutista. Então, a ideia de centralismo na figura do imperador e dos seus poderes é meio que o foco aqui, como a gente já discutiu ao longo desse curso. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão do embate entre os liberais e conservadores, que eu coloquei entre aspas no terceiro item, justamente porque, eles fazem parte, os dois setores fazem parte da elite do país. Ou seja, por mais que eles tenham suas diferenças, há algumas semelhanças, seja na sua formação, seja na forma com que lidam com esse fenômeno que é essa conjuntura de um governo monárquico. Afinal, com exceção de alguns setores um pouco mais radicais, nos liberais, no geral, tanto liberais como conservadores optam pela permanência da antiga ordem colonial, o que com certeza vai de total encontro, no sentido de consonância, com os interesses da monarquia. Só que aí, no caso, esse embate que já estava ocorrendo lá no período regencial e até um pouco antes, só que sob outras formas, aqui, sob essa forma em específico, vai ocorrer, uma vez com o imperador no trono, vai ocorrer uma disputa pela predominância nos gabinetes ministeriais. Outra coisa que a gente tem que mencionar é que, mesmo Dom Pedro tendo assumido aos 14 anos, ele logo se mostraria um ótimo estadista, principalmente em comparação ao seu pai.
Era ele quem nomeava o primeiro-ministro e ele permitia uma certa alternância entre o poder, né, uma alternância de poder entre os liberais e conservadores ao longo do seu governo, pelo menos até um certo ponto. Que lembremos novamente, poder moderador. Como vocês vão ver um pouco mais para frente, isso vai ser um tanto quanto fundamental. Bom, vamos lá, né? Alguns conceitos e acontecimentos-chave, né, para a gente entender essa aula. Né? Vamos começar pela questão dos Saquaremas e Luzias. Isso nada mais é do que aquilo que a gente mencionou já anteriormente, né, sobre os liberais e os conservadores. Essas são nomenclaturas dadas a esses dois grupos. Né? Os Saquaremas sendo os conservadores e os liberais sendo os Luzias. Né? O apelido de Luzias, né, dado aos liberais, estava relacionado a fatos ocorridos, né, numa vila, né, na província de Minas Gerais, chamada Santa Luzia, né, durante a Revolta Liberal de 1842. Né, os liberais estavam protestando com armas em mãos contra o fechamento da Câmara Liberal por Dom Pedro II. Lembremos novamente, né, poder moderador e tal. A eleição para essa Câmara ficou conhecida como eleição do cacete, em virtude do recurso à violência, né, ocorridos durante o pleito. Ou seja, os liberais aqui vão graças ao uso da violência, né, nas eleições para se conseguir voto, né, através daquela coisinha maravilhosa que a gente chama de coerção, Dom Pedro vai intervir e fechar a Câmara, o que vai levar a uma revolta desses liberais. Né? E os Saquaremas, né, por sua vez, recebem esse nome em virtude, né, do fato de vários dos seus membros residirem no município fluminense de Saquarema, passou a ser também local das reuniões desse partido. Temos também como parte das transformações do período, né, um acontecimento que vai ser chamado de a última revolta separatista do Império, que é a Praieira. A Praieira, né, ela vai ser um movimento revolucionário, a princípio apenas federalista, depois separatista, né, ocorrido em Pernambuco entre 1848 e 1850. Né. Vai ser motivado pela insatisfação dos liberais pernambucanos no que tange às políticas centralizadoras de Dom Pedro II, após a dissolução da Câmara. Né. Vamos ver que isso aí, né, acaba se tornando uma prática meio recorrente, né, em meio às tensões políticas. Né. É uma das formas que Dom Pedro, como estadista, usou para, né, contornar a situação. O Levante vai conseguir tomar controle da cidade de Olinda e Recife, né, lutando contra as forças imperiais, né, a saber, né, a Guarda Nacional e o Exército. Apesar de ele não ter começado com esse caráter separatista, a inflexibilidade do governo quanto às suas reivindicações vai levar a essa decisão. E por não ter respaldo de outras províncias, ele acaba sendo, né, o movimento acaba sendo desarticulado e esmagado, né, sendo essa a última revolta de cunho separatista do Império. No sentido econômico, né, a gente vai ter também uma série de outras transformações sociais, né, e que vão levar depois a novas tensões, né, a começar pela questão, né, do novo produto, né, que se torna, né, o grande produto de exportação nesse período, que é o café. O café vai ser... Vamos lá. O café ele vai ser, né, intensamente produzido no Segundo Reinado, se tornando o principal produto de agroexportação, assim como ocorre, né, com a questão dos polos políticos no século XVIII, né, aqui no século XIX, nessa parte do século XIX, o polo econômico vai se transferir, né, novamente do Nordeste para o Centro-Sul. Apesar desse novo produto, o modo de produção ainda vai se manter, né, o latifúndio monocultor escravista, né, e graças à exportação do café, a crise econômica do Primeiro Reinado e da regência vai ser contornada.
uma coisa que vale a pena analisar, né, é justamente esse mapa, que vai mostrar a expansão das estradas de ferro, né, graças ao café paulista. Isso também explica como hoje a gente tem uma malha ferroviária e metroviária tão extensa em São Paulo, enquanto nos outros estados ela é muito pequena ou muitas vezes nula, né, entre aspas. Justamente porque, sendo esse um novo polo econômico, era necessário ocorreram inovações, né, referente a esse, em decorrência do aumento do poder econômico, né, na região, e também, né, para amparar esse empreendimento foram construídas essas ferrovias, o que implica num certo desenvolvimento industrial. Pensando nisso, nessa questão do desenvolvimento industrial, a gente já pode falar, né, sobre a questão da industrialização, né? Mas antes disso, a gente tem que falar também sobre a crise do sistema escravista, né? O parlamento inglês vai aprovar em 1845 o Ato Bill Aberdeen, né, que vai permitir, né, a Marinha Britânica confiscar e ou abater qualquer barco suspeito de tráfico escravista. Com isso, a discussão acerca da abolição da escravatura começa a ser mais discutida no nosso parlamento, tendo como primeira ação a Lei Eusébio de Queiroz, né, que vai proibir o tráfico negreiro. Entretanto, isso não vai impedir que o tráfico negro ocorra, tampouco a escravidão em si. Já mostra, né, como essa pressão, né, inglesa vai começar, né, uma série de transformações também aqui no Brasil, né, muito referente àquela questão que a gente já discutiu muito, né, ao longo do curso, que é essa esfera de dependência em que o país é inserido perante a Inglaterra. E aí vai se iniciar um processo de abolição bastante demorado, né, mas que já leva a um declínio considerável da antiga mão de obra escrava, né, do emprego dessa mão de obra, o que vai fazer com que seja necessárias outras formas de mão de obra para as lavouras de café, né, que estão em crescente, né, já com uma nova grande atividade econômica, né, de agroexportação, que é, né, como a gente sempre tem que lembrar, o grande foco, seja do nosso projeto colonial, seja, né, de um Brasil independente, até mesmo nos dias de hoje. Com isso, o Império vai passar a incentivar a imigração para o Brasil, que viriam a substituir a mão de obra escrava, começando a trabalhar de forma assalariada, né? Esses imigrantes vão trabalhar de forma assalariada nas lavouras, entre outros serviços, né? E também, como parte de todo esse processo, também vai ocorrer, né, a questão da breve indústria brasileira, né? Breve a gente fala justamente por esse período, né, dito como a Era Mauá ter durado tão pouco, né, em termos dessa efervescência industrial, como também pelo fato de que a gente já houve outros breves momentos de industrialização, a princípio do período joanino, que depois são refreados, né, ao longo desse mesmo período, e agora, né, a princípio ela estava se desenvolvendo de maneira muito tímida, a indústria, e aqui ela vai ter um certo boom, né, principalmente focado na região do Sudeste, Centro-Sul, né, e etc. Então, vamos lá, né? Depois de explicar toda essa série de transformações, né, que vai implicar num desenvolvimento econômico muito bom para o Brasil, né? Vai se poder contornar a crise econômica ocorrida no primeiro reinado, além de também trazer um certo desenvolvimento interno, né? E esse período de efervescência tido como a Era Mauá, né, ele vai ocorrer, né, no meio de uma conjuntura de uma série de coisas, e também vai levar a uma outra série de coisas, né? Por exemplo, né, a começar com o avanço do capitalismo no Velho Mundo, ou seja, a Europa, era só questão de tempo desse processo se iniciar nas antigas colônias europeias, né? Graças à estabilidade econômica garantida pela produção cafeeira, um setor da elite começa a investir no surgimento de pequenas indústrias, né? O maior representante desse período vai ser o tal Barão de Mauá, né, que vai investir bastante no mercado industrial e ferroviário. Há de se lembrar que esse avanço vai vir com um grande amparo, seja econômico, seja em termos de recursos, seja em termos de
transferência de tecnologia e de pessoal, né, de profissionais, da parte da Inglaterra, que novamente vai reforçar, por um lado, essa esfera de dependência, por outro, né, a estabilidade econômica do Brasil vai permitir com que ele negocie, que comercialize, né, com outras potências europeias, né, com outros países. O que vai, né, acabar minando, né, essa exclusividade, né, digamos assim, que a Inglaterra tinha até então. O que depois vai levar a algumas tensões que também vão ser fundamentais para culminar na Guerra do Paraguai, que é meio que o tópico principal dessa aula, justamente pela sua importância, né, dentro dessa etapa do Segundo Reinado. Aliás, e de todo ele, né, na verdade. Esse crescimento econômico, né, a partir da indústria, acaba deixando a elite agroexportadora e a concorrência internacional preocupados, né? O que vai fazer com que esses grupos passem a atrapalhar os investimentos de Mauá. Lembra que eu falei que esse período era breve? Pois é. E outro fator importante, né, para essa estagnação, digamos assim, da indústria, né, uma vez que essa efervescência para ou cessa, né, digamos assim, é a impossibilidade de grande parte da população, né, de participar do sistema capitalista, já que escravos e imigrantes não tinham poder de compra ou de consumo. Então, vamos lá. Né? Em meio a todo esse contexto, nós teremos, né, a Guerra do Paraguai. Né? Já com a primeira etapa dessa contextualização, né, do que vai levar ao conflito, né, a gente tem que pensar primeiramente, né, sobre a historiografia do período, né, justamente porque, né, existe um certo conflito de ideias, né, e também, claro, uma mudança ao longo da nossa historiografia acerca de como essa guerra se deu, quais foram os seus motivos e também os seus impactos. Mas a parte dos motivos é geralmente a que mais conta, né, digamos assim, nesse sentido. Para a gente poder analisar, historiograficamente falando, a Guerra do Paraguai, a gente precisa entender, então, o que a historiografia estava dizendo até, né, ao longo da nossa história acerca do conflito, né, justamente para que a gente possa entender, né, as percepções da Guerra do Paraguai ao longo da história. Por ele se tratar de um assunto bastante complexo, ele acabou por receber diferentes análises e leituras por parte dos historiadores, né, de diversos países, né, principalmente dos que estavam no conflito. No Brasil, né, já que esse é o nosso intento, né, a gente teve três análises principais. Né? A primeira, a tradicional, né, ocorrida que ficou em voga entre 1890 até 1960, envolve a culpabilização de Solano Lopes, né, que era o governante do Paraguai, né, tido aqui como um ditador, e justamente por isso, né, as suas medidas de expansionismo seriam as principais responsáveis pela guerra. A segunda linha, que é a revisionista, né, que vai ocorrer entre 1960 e 1990, vai culpabilizar o imperialismo inglês, que a gente vai ver aí ao longo dessa parte da aula, que também é fundamental para o conflito. Entretanto, essas duas visões não necessariamente explicam a completude da coisa, né, esse quadro geral. E é por isso que depois a gente tem a historiografia pós-revisionista, né, que vai ocorrer a partir de 1990 e segue até os dias de hoje, que vai apresentar os conflitos existentes entre as nações da Bacia do Rio do Prata como os catalisadores para a guerra, ou seja, todos esses fatores, vai explicar também os fatores levados em conta anteriormente, mas também levar em conta outros. Né? A Bacia do Rio do Prata, né,
É bom a gente olhar aqui para ter uma noção, né? Primeiro no mapa político, ao mostrar a proximidade dessas regiões e mais especificamente nesse mapa da Bacia do Rio do Prata para entender, né, a proximidade dessas regiões e tal. A gente viu um pouco disso, né, ainda falando de Primeiro Reinado, ao falar da Guerra Cisplatina. Afinal, ocorreu nessa mesma região e por motivos, digamos assim, semelhantes, né? Pelo menos um referente ao envolvimento do Brasil. E a gente vai ver, né, que há uma proximidade entre essas regiões, elas são bastante fronteiriças, né? E isso também vai ser fundamental para a forma com que se dá o conflito. Então vamos lá, né? Solano Lopes, né? Quem era ele, né? Já pensando que a primeira etapa de historiografia o culpabilizava, a gente precisava entender pelo menos um pouco sobre quem ele era e, claro, como ele se insere no conflito. Né? Solano Lopes ele era o ditador do território paraguaio e parte do seu projeto político acaba envolvendo a invasão de territórios fronteiriços do Brasil e da Argentina, que ficavam praticamente a norte e sul do Paraguai. E aí com isso, né, claro que isso, ultra simplificando, vou explicar depois com mais detalhes, vai fazer com que Brasil, Argentina e Uruguai formem a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. Tanto que um outro nome dado ao conflito é Guerra da Tríplice Aliança. Então vamos lá, né? Agora, detalhando um pouco mais, né? Em 1863 vai eclodir a Guerra Civil Uruguaia, né? Onde os blancos, né, apoiados por Solano Lopes, né, vão enfrentar, né, os colorados, que são apoiados, né, pelos governos da Argentina e do Brasil. Né. No caso, os governantes, né, o governante do Brasil a gente já sabe que é Dom Pedro II, mas o governante da Argentina, né, que a gente não conhece, é Bartolomeu Mitre. É bom a gente conhecer os nomes justamente para, conforme eu for explicando, vocês não ficarem completamente perdidos. Né? Então vamos lá, né? Quem eram, né, no caso, esses blancos e esses colorados? Né? O Partido Blanco, tudo isso tem a ver com a questão, né, da formação do Estado-nação do Uruguai, né, que era independente, né, que havia declarado sua independência em 1825, só que ela só é reconhecida em 1828, após a Guerra Cisplatina, né, e nesse momento ela é governada por Bernardo Berro, que é do Partido Blanco. O Partido Blanco é formado pelas alas mais conservadoras da elite político-econômica uruguaia, enquanto o Partido Colorado é formado pelas alas mais liberais. Né? Também falando de contexto político nos outros países, né? A gente já falou do Brasil e agora do Uruguai, vamos falar da Argentina. Né? A Argentina era independente desde 1818. E ela era governada, né, por Bartolomeu Mitre, como eu mencionei, e ela está passando por uma guerra civil contra os federalistas, né, mais especificamente das províncias de Entre Rios e Corrientes. Né. E a Argentina é apoiadora, né, dos colorados uruguaios. O Brasil, por sua vez, também vai apoiar os colorados e o Paraguai, né, que, independente desde 1811 e governado por Solano Lopes, vai estar num processo de modernização industrial, principalmente no quesito militar, que vai ter, né, um investimento, um grande apoio, né, tanto em termos de recurso como de investimento, da Inglaterra. Estão vendo aí como que ela se encaixa no conflito? Pois é, ainda tem mais. E Solano Lopes, né, o Paraguai, vai apoiar os federalistas argentinos e os blancos uruguaios, ou seja, há interesses tanto do Paraguai como do Brasil, como da Argentina, em todo esse conflito, principalmente no referente à questão do Uruguai. Vamos lá, né? A guerra vai se iniciar com o Paraguai tendo a vantagem, né? Justamente por possuir um grande contingente militar, né?
E ele começa tomando a província do Mato Grosso, em 1865, indo até 1868. Após algumas derrotas, né, uma vez que a Tríplice Aliança é formada, afinal a gente já tem um contingente militar de 3 Estados-nação contra o contingente militar de 1 Estado-nação, por mais desenvolvido que seja nesse quesito. Eles vão se enfrentar, certo? E após algumas derrotas, né, apesar de ter começado com vantagem, o Paraguai vai acabar optando por uma posição defensiva, o que vai complicar um pouco as tropas da aliança, justamente por eles desconhecerem o terreno paraguaio. E com isso vai fazer com que o conflito vá para o Paraguai. Isso depois vai levar uma perda, né, de vidas, sejam civis, sejam de militares, né, da parte do Paraguai, né, justamente porque, como eu falei, é a Tríplice Aliança contra o Paraguai. E também, claro, seja no caso, né, do desenvolvimento, a Inglaterra também vai se envolver no conflito, enviando recursos, né, ajudando financeiramente a Tríplice Aliança, né, o que depois vai fazer com que eles fiquem extremamente endividados, né, principalmente no caso do Brasil, já que esse é o nosso foco. Um fator que auxilia o Paraguai são os atritos entre os comandos da Argentina e do Brasil, né, em que vão passar, né, por alguns atritos, né, e durante a maior parte do conflito, o nosso exército ele é comandado pelo Conde de Caxias, né, que depois vai acabar saindo em 1869, um ano antes do fim da guerra, justamente por ele não concordar com a decisão da continuidade do conflito por Dom Pedro II, né, que dizem, né, na época, só sossegaria se tivesse a cabeça de Solano Lopes numa bandeja. Sim, a coisa estava realmente pesada nesse nível. E seguindo um pouco adiante, vamos lá. A maior parte do conflito, como eu disse, ela vai ocorrer em território paraguaio, né, que obviamente sofreria diversas perdas materiais por conta disso. E até antes da gente continuar nessa parte, né, dessas consequências, né, e das ações da Tríplice Aliança no Paraguai, é bom a gente falar um pouquinho também, né, sobre a questão do Brasil e da Inglaterra, né? Justamente porque, como eu falei antes, né, seria um pouco quebrada, né, a questão da dependência a partir, né, do desenvolvimento econômico do Brasil, e a questão Christie, né, que a gente vai chamar, vai ser fundamental nesse processo, né, nos desdobramentos desse processo. Porque conforme a estabilidade econômica brasileira, né, começava, né, a se mostrar, e o que faz com que a gente consiga fazer negócios com outros países, né, isso vai acabar levando a certos atritos diplomáticos, na sua maioria entre Brasil e Inglaterra, que depois vão assumir um outro contorno. Por quê? Porque tudo isso vai se intensificar quando o navio britânico Príncipe de Gales, né, ou Prince of Wales, né, naufraga no território brasileiro e é saqueado pelos brasileiros. Pois é. Né? E a Inglaterra vai exigir uma indenização e uma investigação sobre o caso, que na verdade, enquanto ainda estava sendo averiguado, toda essa tensão vai ser intensificada depois que um grupo de marinheiros britânicos são presos por arruaça no Rio de Janeiro. Né? Após inúmeras discussões, inclusive com mediação externa, a Inglaterra acaba cortando a relação diplomática com o Brasil em 1862, retomando apenas em 1865. E é bom a gente lembrar que isso aí está acontecendo praticamente no meio da ocorrência do conflito. Né? Tudo isso aí vai impactar no conflito em si. Né? É notificado que existe uma extensa morte de civis por parte dos exércitos aliados, né? Tendo também uma longa lista de crimes de guerra praticados, né, pelos seus militares em que esses países acabam se enquadrando. Basicamente,
quando eles vão com força total no território paraguaio, uma grande parte da população paraguaia vai ser dizimada, né? Isso pensando em população masculina, já que ela era muito mais levada em conta no censo da época. Entretanto, claro, outras parcelas da população, como as mulheres e crianças, também vão sofrer bastante com isso. Depois, né, como eu falei, a guerra vai se estender, né, com uma caçada a Solano Lopes, né? E por que ela vai se estender? Porque em 1868 ela já estava praticamente ganha, quando a fortaleza de Humaitá e a capital, né, Assunção, né, ambas do Paraguai, claro, são tomadas pelos aliados, que vão instituir ali um governo provisório. Ou seja, a partir dali, bom, já se perdeu, né, a autonomia do Paraguai, então o conflito já poderia estar acabado. Entretanto, né, ela vai se estendendo com essa caçada a Solano Lopes, que estava foragido, né, e vai ser continuada por insistência de Dom Pedro II. Né. E aí, então, as tropas brasileiras, agora comandadas pelo, né, uma vez que como eu mencionei, né, o comando acaba sendo mudado, né, justamente pela discordância do comando com Dom Pedro. Quem vai tomar o comando vai ser o Conde Deu. Eu provavelmente estou pronunciando o nome dele de maneira incorreta, mas assim, é escrito, né, D apóstrofo Eu. Então é por isso que eu estou pronunciando dessa forma. Esse cara, em específico, ele vai ser futuro marido da princesa Isabel, aliás. E as tropas brasileiras comandadas por ele vão ser ultra sanguinários por onde passam até elas chegarem em março de 1870, né, até Solano Lopes, que vai lutar, né, vai batalhar contra as tropas brasileiras e vai ser morto em combate. Como consequências da guerra, né, o que a gente pode dizer, né, a respeito de cada país? A Argentina vai conseguir estabelecer o seu território nacional, né, pensando lá no seu conflito interno, após derrotar os federalistas. Entretanto, Bartolomeu Mitre não vai conseguir eleger o seu candidato, que depois vai levar a outras tensões, né, que no caso, aqui, nesse momento, não são tão importantes. E algo que vale a pena mencionar, né, o número de mortes, né, argentinas, né, conta-se que foram 18 mil, majoritariamente do seu exército. O Brasil, né, no Brasil a gente vai ter um grande impacto econômico, justamente porque para custear a guerra, né, foi gasto o equivalente a 11 anos de orçamento anual. Isso pensando, né, utilizando como base o orçamento anual de 1864. O que vai fazer com que a gente fique endividado, né, com bancos estrangeiros, principalmente os ingleses, né, o que vai levar, e isso também vai acabar levando a um fortalecimento do exército. Um fortalecimento justamente porque, né, houve grandes perdas, né, que não foram sequer, né, o governo, digamos assim, não deu a mínima para isso, principalmente naquela etapa de caçada pessoal de Dom Pedro Solano Lopes. E os militares vão começar a se ver cada vez mais, né, como uma classe, né, que precisa de poder político, precisa se afirmar politicamente. Isso vai ser fundamental depois para a gente entender, né, o golpe republicano. Né? Ou seja, a partir daí, né, dessa crise que vai se gerar e da insatisfação, né, popular e de diversos setores da elite com o andamento da guerra, tudo isso vai levar a uma crise no segundo reinado. Né, o Dom Pedro vai perder a sua popularidade aos poucos, mas, né, por enquanto, né, não vamos focar nessa parte, talvez apenas na próxima aula. O Uruguai, por sua vez, vai se consolidar com os colorados no poder. E, né, a gente falando lá de perdas materiais, né, pensando, né, Paraguai também, né, vai ser o país que mais sofre no conflito, tendo grandes perdas de vidas humanas, vão dizer alguns, 70% da população masculina vai ser morta, outros vão dizer que 90%. Né? Existe essa discrepância entre esses dois, mas já dá para se pensar que, se passou de mais de 50%, se passou de 50%, o negócio já é extremamente preocupante, não é mesmo? E aí, falando em números, né, como eu falei, a Argentina perdeu 18 milhões, né, eu falei mil, né, da outra vez quando eu mencionei o dado, justamente pensando na abreviação, né, desculpa, né, alguns erros técnicos da profissão aí, ossos do ofício. O Brasil vai perder 50 milhões de soldados, aliás, 50 mil,
mesmo, perdão. Não, é 1000 mesmo, gente, eu estou me perdendo uma conversão aqui, peço desculpas. A Argentina vai perder 18 mil, Brasil 50 mil, Paraguai aproximadamente 150 mil e Uruguai aproximadamente 3 mil. E como eu disse antes, né, toda essa brincadeira, né, vai levar a uma série de tensões dentro do Brasil, né, porque a princípio o Segundo Império, né, o Segundo Reinado, o Brasil Império estava bombando, estava dando tudo certo ali, né, principalmente em comparação ao que já vinha acontecido antes, né, com todo aquele período de instabilidade política, econômica, etc., seja no primeiro reinado, seja na regência. E a princípio, todo esse desenvolvimento vai fazer com que, né, se crie uma imagem acerca de Dom Pedro, né, acerca de Pedro II, como um monarca mais esclarecido, como alguém muito mais político, né, do que Dom Pedro I. Entretanto, a gente não pode excluir o fato de que ele foi, né, um monarca absolutista, né? Só de pensar nas decisões tomadas, né, aí ao longo, seja na intervenção através do poder moderador, né, no federalismo das províncias, na questão da Câmara, seja na guerra, a gente pode ver que, né, por mais que ele tenha sido muito mais racional, né, na forma de governar o país, né, como estadista, algumas de suas decisões, e principalmente desse momento em diante, vão se mostrar um tanto quanto equivocadas e incapazes, né, de resolver as novas tensões que vão se originar em virtude da crise econômica e depois, né, claro, política, pela qual o Império vai passar. E isso já nos leva, né, à nossa questão, né, justamente porque ela vai ser fundamental para a gente fechar alguns temas aqui. A começar, né, pelo texto que vai ser usado de base para a nossa questão, né. Vamos ler. A livre navegação nos rios Paraná e Paraguai era fundamental para o Império Brasileiro. Única entrada para a província do Mato Grosso. A Argentina, desde a independência, tinha a aspiração de formar uma grande nação com a incorporação do Uruguai, né, e aí está entre parênteses, né, independente do Brasil em 1828, e do Paraguai, cuja independência só foi reconhecida por este país em 1852. Este país a gente está se referindo, no caso, né, à Argentina. Quem vai dizer isso, né, vão ser Maria Lígia Prado e Gabriela Pellegrino, na obra História da América Latina, de 2014. Então, vamos ao enunciado, né? O texto descreve o contexto em que ocorreu a Guerra do Paraguai, considerando-a como resultado a. Da política imperialista britânica, uma vez que buscava aumentar as exportações para os países da região. B. Do caráter ditatorial do governo de Francisco Solano Lopes, marcado pela política expansionista do país. C. Das questões geopolíticas tangentes ao processo de formação de Estados-nação na região do Prata. D. Dos esforços para a construção de um mercado comum e regional que eliminaria as tais barreiras alfandegárias entre os países sul-americanos. E da autodeterminação paraguaia em sua política de Estado, que se manteve isolado de toda e qualquer interferência estrangeira. No caso, né, tudo isso aqui, né, todas as alternativas vão apontar possíveis causas para o conflito. E já vou dizer para vocês que a alternativa mais correta é a C. E por quê? Né? Vamos dar a alternativa A. Ao falar da política imperialista britânica, está se falando, né, justamente da segunda vertente historiográfica que culpabiliza a Inglaterra. Né? Lembra, pensando lá na questão, né, da tradicional e da revisionista. Né? A revisionista vai falar que a culpa é dos ingleses. A B é justamente a primeira vertente, a tradicional, que vai falar, né, que vai culpabilizar inteiramente o caráter ditatorial do governo de Francisco Solano Lopes. E lembramos, e como eu já mencionei, né, essas duas visões não explicam a integralidade do conflito. A C, por sua vez, vai explicar muito bem justamente porque, ao falar, né, das questões geopolíticas tangentes ao processo de formação de Estados-nação na região do Prata, do que a gente está falando, né, quando
quando fala nisso. A gente está falando de uma maneira muito mais generalizada sobre o que é mencionado nas alternativas anteriores, mas tudo que a gente já debateu aqui a respeito da Guerra do Paraguai. E no caso, né, ou seja, né, justamente pelo caráter mais generalista, mais abrangente, né, do que é mencionado na alternativa, ela justamente é a mais correta, porque como a gente falou, né, existem a questão das tensões internas, né, das questões políticas com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai e com o Brasil. Né, e é justamente, né, como essas questões políticas se entrelaçam que vai levar ao conflito. Né. E claro, né, influenciando também esse processo de formação, né, dos Estados-nação na região do Prata, está a Inglaterra. Né? Ou seja, ela não é anulada também por essa alternativa. Por mais que ela não seja mencionada, ou não seja o foco da informação apresentada aqui. D, né, a alternativa D, ela vai falar dos esforços para a construção de um mercado comum regional, né, entre os países sul-americanos. Isso é basicamente a descrição do Mercosul, ou seja, além de incorreta, né, afinal essa informação não é apresentada em nenhum momento ao longo do que a gente falou sobre o evento, né, sobre a Guerra do Paraguai, ela é anacrônica, justamente por falar de algo do século XXI e não de algo que está acontecendo no século XIX. E a E, né, ao falar, né, que o Paraguai, né, na sua política de Estado, se manteve isolado de toda e qualquer interferência estrangeira, está questionando a própria questão da própria guerra, ou seja, ela está indo contra o próprio enunciado da questão, na prática. Né? Porque aqui a gente já está falando de como essas potências, né, se entrelaçam, né, como esses estados-nação se entrelaçam. A guerra, né, vai ocorrer, né, tanto por interferência paraguaia, né, no estrangeiro, como também do estrangeiro, né, ou seja, Brasil, Uruguai e Argentina, no próprio Paraguai. Ele não pôde se manter isolado. Né? Quando a gente pensa, isso também acaba sendo uma pegadinha, porque quando a gente fala de ditadura, a gente pensa nesse isolamento, mas a gente também está falando de um projeto expansionista, né? Que vai assumir um caráter expansionista durante a guerra. Então, né, com isso a gente chega ao fim dessa aula. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre os impactos da guerra, né, e como eles vão gerar novas tensões políticas, né, que vão levar ao declínio do governo imperial e, claro, né, consequentemente, do regime monárquico como um todo, ao ponto de, né, isso a gente vai explicar na aula depois dessa, né, ou seja, falando da aula 9, agora falando da aula 10, né, na aula 10 a gente vai abordar o golpe republicano, ou seja, justamente como vai ser, né, pregado o último, né, como vai ser colocado o último prego, né, nessa velha ordem que já é, né, a ordem monárquica nesse período, né, em que já estão ocorrendo, né, geral na toda a Europa. Então é isso, né. Espero que todos tenham tido um bom proveito dessa aula e até a próxima.